Essa é uma frase que você ouve ainda hoje, por mais incrível que pareça, com muita frequência, né? O TDAH ele foi inventado pela indústria farmacêutica para tomar dinheiro das famílias, para vender medicação, né? Pessoal, é só ignorância, né? Quer dizer, o TDAH ele foi descrito pela primeira vez num livro publicado em meados do século XVIII, na verdade, por um médico escocês chamado Sir Alexander Crichton. Esse livro que se chama Atenção, é só entrar lá em biografia que vocês vão ver a história desse homem, né? Esse livro se chama Atenção e nesse livro tinha um capítulo no qual Sir Alexander Crichton ele descrevia o TDAH, mas com dados clínicos assim muito semelhantes ao que a gente observa antes. Inclusive, ele já constatava que o TDAH era um transtorno de natureza muito precoce no cérebro desses indivíduos, né? E ele já constatava também que o TDAH, quanto mais precocemente ele se manifestava, mais comprometimento educacional, mais comprometimento pedagógico tinha. Então, nós estamos falando lá, lembre-se, Sir Alexander Crichton viveu entre 1763 e 1856. Então, né, de uma época em que não tinha nada disso de indústria farmacêutica, não tinha nada disso. Nessa ocasião, o TDAH ele fica muito incerto, muito pouco discutido durante muitos anos, mas muitos anos depois, no século seguinte, em 1902, um outro médico, esse britânico, né, Sir George Frederick Steele, ele faz uma conferência, depois ele publica um artigo na The Lancet, que até hoje é uma das revistas mais prestigiadas, mais importantes do mundo, e nesse artigo, então, aí sim ele descreve de uma forma muito rica, com muita riqueza de dados clínicos, o que seria o TDAH. Quando você pega essa descrição de George Frederick Steele e hoje o que a gente tem como critério de diagnóstico de TDAH, você vai ver que é muito semelhante as coisas, né? Quer dizer, claro que hoje, né, nós temos hoje muito mais condição clínica e condição de entender o TDAH, todas as suas bases neurobiológicas. Temos condição de entender toda a genética dos receptores de dopamina, toda a genética dos transportadores de dopamina. Então, hoje a gente entende realmente o TDAH. Mas naquela época, lembre-se, nós estamos falando do século XVIII, século XIX, começo do século XX, até meados do século XX, as descrições clínicas dos transtornos mentais, de todas as doenças neuropsiquiátricas, ela era muito rica, ela era muito valiosa, né? Um pouco diferente de hoje em dia, em que a gente acaba valorizando muito mais exames subsidiários, exames neurofisiológicos, exames de neuroimagem, do que os dados clínicos. Mas o que Frederick Steele escreveu é exatamente o que a gente tem hoje no nosso DSM-5 de uma forma mais refinada, vamos dizer assim. Então, vamos parar de reproduzir essa história de que TDAH não existe, que TDAH é um transtorno inventado pela indústria farmacêutica, que o TDAH é só para os médicos ganharem dinheiro, né? As pessoas falam isso, dá a impressão que a indústria farmacêutica vai lá e fica dando dinheiro para o médico, prescrever, fazer diagnóstico de TDAH. E eu, por exemplo, nunca ganhei absolutamente nada de indústria farmacêutica, nunca me pagaram nada para fazer diagnóstico de TDAH. Então isso é um mito, né, que acaba povoando a cabeça das pessoas, mas não tem absolutamente nada disso. As pessoas que sofrem, as pessoas que têm o diagnóstico de TDAH, sabem o quanto é sofrido, o quanto é difícil você ter TDAH, né? O TDAH ele tem impacto sobre as suas áreas comportamentais, sobre as suas áreas sociais, ele tem impacto sobre o seu aprendizado. Pessoas com TDAH têm mais dificuldade de se manter em emprego, pessoas com TDAH têm mais dificuldade de conseguirem empregos com remuneração maior. Pessoas com TDAH têm mais dificuldade de entrar para a faculdade quando entram, terminarem a faculdade. Mesmo nas crianças pequenas, quando você pega aí aquele público lá com 6, 7 anos de idade que está entrando no ensino fundamental, quando essas crianças têm TDAH, a vida escolar ela é muito mais complexa, ela é muito mais laboriosa. Então não se trata de invenção nenhuma, se trata de um transtorno que está totalmente estabelecido já pela neurociência, todas as suas bases neurobiológicas, suas bases genéticas. Os critérios que a gente tem hoje no DSM-5, eles são critérios muito bem definidos, né? Por outro lado, eu também entendo que hoje em dia existe uma prática um tanto quanto abusiva em diagnóstico de TDAH. Eu sempre tenho insistido nesse ponto, nós precisamos ser muito fiéis aos critérios diagnósticos, né? Então, quando você vai lá no DSM-5, você pega todos os marcadores ali, você vai pegar os 19 critérios, você tem que checar cada um deles, para não fazer diagnóstico de TDAH em quem não tem TDAH e para não deixar de fazer diagnóstico de TDAH em quem tem TDAH.
Então, vamos lembrar sempre disso, né? Então, quer dizer, é um transtorno já muito bem definido, não tem nada a ver com a indústria farmacêutica, não tem nada a ver com tomar dinheiro de ninguém, só que a gente precisa ter muita parcimônia para conseguir fazer um bom diagnóstico.